INSS é culpa de Guedes. Esse é o entendimento do grande jornalista da CBN Brasil, Kennedy Alencar. Bom, gente, como poderia dizer, né, não é só culpa dele, mas um grande percentual disso tudo que está ocorrendo hoje, com toda certeza, eu posso afirmar para vocês que eu concordo com o Kennedy Alencar, é culpa dele sim, né? E aí também nessa mesma matéria que ele fez lá na CBN, ele questionou, né, o caso do Bolsonaro viajar pelo Brasil afora para tentar, né, buscar turbinar alianças, né, pelo Brasil, né, procurar votos, né, gente, para que se torne viável essa nova legenda do Brasil. O problema de tudo, gente, não é criar uma nova legenda. O problema é que o Bolsonaro vai fazer todo esse bafafá, vai cruzar o Brasil, vai buscar assinaturas, mas no final, quando é no final do ano que vem, para disputar as próximas eleições, muito provavelmente ele vai estar em outro partido buscando ou então tentando fazer outro partido. O que precisa-se urgentemente no Brasil é fazer uma reforma política. Ela sim, de fato, é a mãe de todas as reformas. Você está vendo eu falar aí, não digo quem sou, pois é, me chamo César Lima, titular aqui do canal Rumo ao Nada. Se é a primeira vez que você chegou até aqui, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha, gente, eu vou repercutir a matéria aqui do Kennedy e vou dar meu parecer sobre isso, o que eu acho, né? A minha maneira de entender sobre isso. Olha, a volta da enorme fila para pedir aposentadoria é responsabilidade do ministro da Economia, Paulo Guedes, que não entende de gestão pública e tem muito gogó para soltar balões de ensaio. Ele não entrega, para usar um termo caro ao mercado. Ou seja, ele fala, mas de concreto não entrega nada. É isso que o Paulo Guedes, que o Kennedy Alencar quis dizer. No meu entender, gente, o governo em si, ele preocupou-se muito com a reforma da Previdência para enviar, para fazer uma documentação e tal, mas ele se esqueceu que poderia haver essa corrida desenfreada das pessoas para tentar conseguir um benefício antes da reforma. E isso também já vinha ocorrendo desde a gestão do Temer, né? O próprio pessoal ali na transição já avisou o governo de Bolsonaro: olha, o INSS pode ter um apagão em 2019, né? Olha, há vários fatores que explicam o acúmulo de pedidos, mas Guedes está no poder há um ano. A fusão de vários ministérios sobre sua alçada, acabando com a pasta da Previdência Social, deu no previsto há um ano nesse espaço. A estrutura administrativa de Bolsonaro geraria problemas de gestão, ou seja, aquilo quer dizer que também, né, em nome da economia, o governo foi, digamos, enxugando. Nem uma pasta própria para a Previdência Social tem, de tanto que o governo preza por você aposentado do INSS, que nem uma pasta específica para cuidar dos direitos, dos deveres da Previdência Social tem. Isso que é bastante complicado. Acrescente-se, a Previdência é vista como um problema pelo atual governo. E aliás, não só pelo atual, né, gente? Todos os governos vê de fato a Previdência Social como problema e não solução. Interessa a Guedes o desmonte da área social. Isso está previsto e você já está vendo, você está acompanhando a olho nu. Até aqueles que votaram no Bolsonaro já perceberam isso. Segurar a aposentadoria na boca do caixa ajuda no ajuste fiscal, com os mais pobres pagando uma conta salgada, né, gente? Vocês viram que esse dinheiro aí que primeiramente era previsto para que fosse pago, né, mais de 9 bilhões de reais, era previsto, né, para pagar esses benefícios que estão estancados hoje nas agências do INSS. E aí o governo segurou ali, não, eu acredito que não segurou porque quis. A matéria induz que sim, mas eu acredito que não. Foi por falta talvez de gerenciamento, de cuidado mesmo, né, da própria autarquia. Mas aí o que aconteceu? Já não vamos ter que pagar esse benefício esse ano, muito provavelmente esse dinheiro vai ser liberado, essa fila vai ser liberada lá para o meado do ano para frente, então vamos usar esse dinheiro aí para pagar o 13º para o Bolsa Família, e me parece que foi isso que aconteceu. Olha, nos últimos anos foi abandonado o contrato de gestão da Previdência, o que estimula a produtividade de servidores. Vagas abertas foram canceladas.
O último concurso para o setor aconteceu em 2015. As filas acabaram no governo Lula e voltaram com toda a força sobre Bolsonaro e Guedes. Recorrer a 7 mil militares para atender o público é medida paliativa. Isso, de fato, apesar de mostrar esforço por parte do governo, mas ela é paliativa e pode até mesmo não resolver essa situação. Olha, pela entrevista de ontem da equipe econômica, a fila vai continuar grande por um bom tempo. Demofobia ajuda a explicar, diz o grande jornalista Kennedy Alencar, né? Ou seja, o problema do INSS é basicamente estrutural. O governo diz assim, vamos fechar aquelas agências que não são produtivas, e aí, né, gente, como vocês viram, o último concurso foi em 2015, o governo não faz nada nesse sentido de fazer um concurso público. E o concurso público é tão interessante que você abriria vagas, né, para no momento de desemprego, pessoas poderiam ser contratadas. Mas vocês viram esses dias que até o próprio Bolsonaro compartilhou um vídeo, né, dizendo que concurso público só serve para contratar esquerdista, né? Isso não é verdade, né? Contrata gente de inúmeras ideologias. E também aproveitando o ensejo da matéria, mas antes de eu continuar falando sobre a questão do Alianças pelo Brasil, na sua concepção, Paulo Guedes tem culpa por esse entrave que está acontecendo na Previdência Social? Ou foi a gula do próprio governo? Vamos fazer pente fino, vamos fazer reforma da Previdência, o que levou ao colapso praticamente total do INSS. Mas voltando, olha, na opinião do Kennedy Alencar, o Ministério Público Eleitoral precisa agir quanto à Aliança pelo Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende viajar pelo país a fim, né, de buscar assinaturas para a criação de seu novo partido, Alianças pelo Brasil, que vai ter o número 38. Exatamente. Isso tinha nome em governo anteriores. A imprensa chama de uso da máquina pública de campanha eleitoral antecipada. Mas hoje a imprensa, gente, caladinha, né? Usar dinheiro do contribuinte para planejar viagens sob medida para turbinar um projeto político eleitoral é ilegal. É caso de crime de responsabilidade. Não dá para normalizar isso. Não tem como relativizar isso mesmo, gente. Vai à beira do ridículo. O presidente usar-se da sua estrutura como presidente para viajar às cidades brasileiras, né, para buscar apoio ao seu partido político. Gente, deixa os seus correligionários, pessoas, né, deixa ali aquelas pessoas que gostam do presidente fazer esse serviço, né, ir em casa, levar, não sei se um edital, uma folha, alguma coisa assim, para a pessoa falar, olha, na proposta do nosso presidente é essa, nós queremos formar um novo partido, porque nós acreditamos que o partido PSL não nos representa mais, nós não nos identificamos com a linha do partido, nós somos mais duro, nós somos mais alinhados à extrema-direita e o PSL ele é mais moderado, não nos cabe dentro do partido. Explicar à população brasileira o porquê está se criando o partido. Não precisa o presidente usar de toda a sua popularidade para fazer isso. E o Kennedy Alencar, ele está certíssimo quanto a isso, né? O presidente tem sim que viajar aos estados. Compromisso oficial. O que é um compromisso oficial? Vamos inaugurar um trajeto de uma rodovia federal. Vamos inaugurar uma nova agência do INSS lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. Vamos uma usina nova eólica, né? Aquela que é energia de vento, né? Eólica lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, ou seja, assuntos oficiais, porque o governo às vezes ele fala e muitas vezes acaba esquecendo, né, de algumas coisas que já começam a andar dentro do governo, mas que perdem espaço nesse turbilhão, né, de fofocaiada, né, principalmente ali da ala mais ideológica do Planalto, né, e também o presidente, ele desqualificou o documentário, né, da Petra Costa, indicada para o Oscar, né? O Bolsonaro não viu e não gostou, né, do documentário da Petra Costa indicado ao Oscar. Como de costume, fez comentário grosseiro. O presidente da República não tem qualificação para o cargo. Não dá para normalizar isso também. A questão aqui, gente, o presidente não tem zelo pelo cargo.
Tem pessoas que gostam. Por exemplo, tem pessoas que chegam para mim e falam, nossa, esse sim é meu presidente. Ele é um cara simples, ele é honesto. Eu sinto como se ele tivesse sentado na sala da minha casa conversando comigo na hora que ele está fazendo aquela live. Mas, gente, ser um presidente da República exige, no mínimo, decoro, né, gente? Tem que ter o decoro, tentar falar palavras certas. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, mas o Lula, um pinguço, também falava muitas coisas. É verdade, gente. Eu vou dizer para você, se o Lula estivesse governando dos tempos atuais, ele também teria muita dificuldade em questão das redes sociais, porque com toda certeza a galera cairia em cima por muitos termos chulos, né, que não cabe a uma pessoa, digamos, a uma autoridade, né, gente? No mínimo, uma autoridade deve sim manter o decoro, porque principalmente em cargos como executivo. Você já imaginou um ministro supremo falando palavras sem decoro? Você já imaginou? O presidente da República, nós estamos vendo, está virando rotineiro, é direto, meus amigos. Ele não viu certas coisas, ele critica. É óbvio que a Democracia em Vertigem, que foi indicado ao Oscar, né, gente, é um filme político, é a visão da documentarista lá, da Petra Costa, é a visão dela, não é uma verdade absoluta, pode não ser para muitas pessoas, pode ser para ela. Por exemplo, eu vejo desse filme, não assisti, então você que nem o Bolsonaro, mas a resenha que eu já vi sobre ele, falando dos momentos finais do impeachment e tal, porque eu achei, gente, que o impeachment foi um tiro no pé, e o próprio PSDB já disse isso que foi. Porque por que foi feito o impeachment? Nada mais para que abrisse espaço para o PSDB voltar a mandar no Brasil, mas infelizmente não contavam com o Bolsonaro no caminho, que acabou, digamos assim, acabando, jogando água fria, jogou água no fogo deles, apagou o fogo deles, né? Porque o Alckmin ficou com menos de 5%, se eu não me engano, do percentual de votos válido no país, né? Ou seja, não contaram com esse pequeno detalhe. Eu acho que o presidente, ao comentar, né, alguma coisa, né, gente, que comenta, que seja um mediador, né, gente? Porque, vamos ser sinceros, gente, o presidente está fazendo, o presidente ele fala para o público dele, ele fala simplesmente para aquele público, aquele que está dentro da rede social dele ali, principalmente nas lives no Facebook. Ele tem que falar para o Brasil, gente, independente se o cara é católico, se o cara é evangélico, se o cara é esquerda, ele é de centro. Por que de centro, de extrema direita? Gente, o povão mesmo, o povão, aquele a qual eu converso aqui, ele não está muito preocupado se é Lula que está no mandato, se é Bolsonaro. O que ele quer, gente? O que ele quer de fato? Por exemplo, esse caso do INSS parado, ele só quer, gente, que o pedido dele seja aceito ou negado para que ele possa tomar providências, para que ele possa ir na justiça, se caso for negado, ou mesmo pedir uma nova avaliação pelo próprio INSS, né? É isso que ele quer. O que ele quer? É ir no posto de saúde e ter um médico para atender ele. E o principal de tudo, não é só ter um médico para atendê-lo. É a hora que ele sair com a receitinha e for na farmácia do posto, ter o medicamento dele. É isso que ele espera. O agricultor espera que a patroa chegue até lá na ponta do seu sítio, fazendo a estrada, depois que coloque cascalho para ele poder sair de chuva. Ele quer ver o policiamento ostensivo na rua. Ele quer andar na cidade, ele quer se sentir seguro, né? Ou então quando precisar de um exame médico mais de ponta aí, ou como uma ressonância magnética, que ele consiga gratuitamente pelo SUS em tempo que ele dê tempo de salvar a vida, não como é hoje o cara esperar 1 ano, 2 anos. É isso que a população brasileira espera, de fato. A população brasileira não está preocupada com ideologia lá do Olavo de Carvalho, ideologia lá do Paulo Freire. A maioria da pessoa nunca nem ouviu falar nessas pessoas, né? E é por isso que o presidente tem que prestar atenção nesses detalhes na hora que ele vai se pronunciar à nação, né? É respeitar aquele senhorzinho, aquela senhorinha. Eu vi esses dias, gente, eu quero aproveitar o ensejo, me desculpe que o vídeo tá comprido demais. O presidente, o Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, ele uma homenagem a um pracinha, né? Pracinha foi aquela pessoa que esteve na Segunda Guerra Mundial, né? Falando, né, da pessoa morreu, o respeito do Moro para com o senhor que havia falecido, e a neta dele foi até mal educada no sentido de dizer que
que o avô dele sentia asco, né? Tinha repúdio pela pessoa do Sérgio Moro, mas mesmo assim o Sérgio Moro falou assim, não, olha, o meu respeito continua a mesma coisa. É exatamente desse jeito, gente, que tem que tratar. A política é assim. A ministra da Agricultura também passou por uma saia justa nesse sentido, mas se soube se sair super bem. É dessa maneira que se espera de um estadista, gente. Eu garanto para vocês que o Moro deve ter ficado triste com a resposta da moça. Mas, gente, olha, o ministro da Justiça lembrou do avô dela, gente. No mínimo, ela deveria chegar e dizer assim: olha, apesar do meu avô, bisavô, ser alinhado à esquerda, gostar da esquerda, eu aqui como neta dele, lhe agradeço de todo o meu coração de ter sido lembrado por Vossa Excelência. Gente, eu acho que também a questão da educação no Brasil, às vezes, é péssimo, né? Nós não damos aquele passo no sentido da união. Parece que cada dia nós tentamos desunirmos muito mais. E o que nós precisamos é, como eu falei no vídeo, é que o INSS ande, é que o SUS caminhe, é o salário mínimo, por exemplo, graças a Deus, você viu, foi para R$ 1.045, onde nós trouxemos uma previsão que poderia chegar nisso mesmo, e chegou, graças a Deus. São coisas, gente, que é para comemorar, né? Mas agora o povo fica aí na briga. Mas, gente, eu pergunto para você, é, essa fila mesmo, será que é só culpa do Guedes? Ou também é culpa do Bolsonaro? É culpa de todos nós? Vamos, fala aí.